Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula especialíssima de hoje, gente, do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre aí no seu coração. Sabe onde é que eu estou? Eu tenho certeza que acho que a maioria não vai saber, não. Eu estou aqui, gente, no estádio do Mineirão. Pois é, esse final de semana está acontecendo o terceiro encontro do Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês já ouviram falar no Fraternidade Sem Fronteiras? É uma das instituições hoje sociais mais respeitadas do Brasil e também internacionalmente. Né? O trabalho lindo que o Fraternidade Sem Fronteiras tem feito tem ajudado diversas instituições ao redor do mundo, em especial em países africanos, pessoas muito pobres, carentes, né, em estado de necessidade, e ajudado também muitas instituições brasileiras, meus amigos, em diversos estados, com muitos programas sociais. Então, assim, é uma alegria, né? Poder fazer parte desse encontro, uma instituição reconhecida e que nos inspira a fazer o bem. E não por acaso, também é uma instituição beneficiada por nós, do Instituto Namastê, né? Tá junto com as demais instituições que a gente apoia com muito carinho. Mas, enfim, então, muitas pessoas especiais aqui no encontro. Estou gravando para vocês, estou vendo um palco com gente fazendo palestra, uma plateia linda do outro lado assistindo, uma energia maravilhosa aqui para todos nós. E é com essa energia que eu queria te contar uma história que realmente nos inspira. E tem tudo a ver com o Fraternidade Sem Fronteiras. Um dos projetos que eles abraçaram é o IPESC, que é um projeto que nasceu na Paraíba e que agora está se ampliando para outras partes do Brasil e também no mundo, que é o projeto que tem apoiado, né, crianças que têm microcefalia. Então, assim, o primeiro caso de microcefalia que se tem conhecimento no mundo foi da Catarina. A Catarina, eu tive o privilégio, né, o prazer de conhecê-la agora há pouco, junto com a sua mãe. A Catarina, quando a mamãe dela estava grávida, ela quase, né, se não fosse o amor da mãe e do pai, ela não teria tido nem a chance de nascer. Quando foi feito o primeiro exame, aconselharam os pais a não deixar, olha que coisa, gente, olha que loucura, a não deixar a Catarina nascer, porque, segundo o exame, né, por causa da microcefalia, seria quase que impossível que essa criança tivesse uma vida ou condição de vida razoável. Vou resumir a história para vocês. A Catarina é linda, tem 3 anos. Naturalmente, ela tem a dificuldade por causa da microcefalia, mas é uma criança que enche de alegria os seus pais e, assim como ela, tantos outros. Imagina só se não fosse o amor dessa mãe, desse pai, que levaram, né, essa gravidez adiante, apesar de tudo, o que teria acontecido. Entende? Então, o amor sempre vence. O amor, gente, tem um poder extraordinário que faz com que a ciência reestruture a sua visão sobre diversas coisas que, a princípio, ela diz ter certeza. O amor acaba nos mostrando caminhos diferentes, né? Então é interessante, porque o IPESC é um desses projetos que cuida dessas crianças. O caso que eu estou compartilhando com vocês da Catarina é apenas mais um de vários outros e nos inspira exatamente ao tema da pílula de hoje. Não desista da vida, não importa o que aconteça. Gente, não importa se seja numa gravidez, nunca desista da vida, né? Através do caminho do aborto, mesmo que ele pareça ser mais conveniente, cuidado com isso. Ainda mais se você estiver escutando a pílula agora e estivesse pensando em abortar, você pode ter certeza que se você está escutando o que eu estou te falando agora, é porque o mundo maior faz questão que você saiba que você não deve fazer isso. Porque todos nós temos o direito à vida. E ainda que essa vida venha de uma maneira inesperada, né, para os pais na Terra, ainda assim nós não somos donos da vida alheia a ponto de poder tirar essa existência alheia. Imagina só, gente, olha o caso da Catarina, é tão linda, queria que vocês conhecessem. Não é? Então vale a pena viver. Se você, por exemplo, está triste, sabe, está com uma situação depressiva, angustiada, vale a pena viver, porque tudo passa. Gente, incrível como tudo passa. Nos últimos meses, nós temos recebido muitos feedbacks de alguns de vocês que recebem as pílulas há mais tempo, né? E têm relatado mudanças profundas no comportamento. Então, as pessoas escrevem para a gente e mandam muitos depoimentos. E eu sou muito grato por isso. Vocês não têm ideia, gente, como o seu depoimento, a sua história me motiva e a nossa equipe. Mande, por favor, sempre que você tiver. E alguns dos que mais me tocam, e tocam muito, e me emocionam demais, são depoimentos de pessoas que se consideravam muito depressivas, tinham sido inclusive diagnosticadas com algumas depressões, né, profundas, segundo as próprias pessoas relatam casos difíceis, mas conseguiram superar a depressão, né, o desejo muitas vezes de morrer, e conseguiram seguir adiante.
E eu não estou falando isso porque foi por causa das pílulas, não é isso que eu quero dizer, né? Porque o evangelho é que é o ponto central. O importante é, já imaginou se essa pessoa tivesse desistido? Ela não teria enxergado o próximo passo. E eu vejo alegria com que essas pessoas mandam as mensagens, então eu fico feliz da vida. Por quê? Porque graças a Deus que elas não desistiram. Gente, sempre vale a pena viver. Sempre vale a pena a gente fazer o máximo para cuidar da vida. Sabe essas árvores lindas que a gente vê nas grandes cidades? Eu sou um fã incondicional da natureza. Eu amo árvores, aliás, eu amo tudo que é vivo. Tem uns bichos que eu sei que são meio perigosos, né? A gente tem que manter distância, mas eu gosto de ver nem que seja pela televisão. Então, assim, mas as árvores, puxa vida, se a gente pode preservar uma árvore, não é? Outros vegetais, por que não fazê-lo? É vida, não é? Oferece a sombra para todos nós, né? Traz um equilíbrio para a nossa biosfera, né? Para todo o ecossistema que a gente está inserido, é vida. Gente, todas as formas de vida valem e merecem ter a sua oportunidade aqui na Terra. Então hoje, a nossa pílula do nosso amado Evangelho, inspirada aqui nesse encontro do Fraternidade Sem Fronteiras, quer te convidar a valorizar a vida. Valorize a vida. Abençoe a criança que está no seu ventre, que está para nascer. Abençoe o relacionamento difícil que você tem de lidar, mas ainda assim é sinal de que você tem encarnado, tem vida e você tem outras pessoas, não é? Que estão com vida do teu lado. Tudo bem, vamos combinar que nem sempre nós ou os outros estamos aproveitando bem essa vida, mas essa é uma outra história. Mas estão vivos, não é não? Na Terra, abre aspas, encarnados. Então a gente tem que aproveitar, não é? Aproveitar em que sentido, gente? A gente se abrir para o novo, né? Aproveitar para gratidão, aproveitar para a gente se reinventar. Então, não deixe o seu mau humor, sua tristeza, seu desânimo ser maiores do que a sua esperança. E vou te dizer mais, não deixe o mau humor dos outros, o desânimo dos outros ser maior do que a sua esperança de amanhã ser um novo dia. Deus nos deu esse presente. Ninguém tem o poder de tirar de nós. Não deixe ninguém tirar essa esperança de você. Então vai lá, inspire fundo, faça uma oração, agradeça ao Senhor da vida, pela vida que você tem, pelas dificuldades que você possui e que você está superando, e siga adiante com o coração cheio de amor e de gratidão, porque sem dúvida alguma é aquilo que a gente tem que fazer quando a gente toma consciência, né, gente, sobre o quão sagrado é a nossa existência. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, parabéns ao Wagner, né, o responsável pelo projeto, a todos os que trabalham junto a ele, ombro a ombro, em diversos países. Parabéns a cada pessoa beneficiada, né, que também se torna parceira nesse projeto lindo, e a todos os demais projetos sociais espalhados mundo afora, que devolvem esperança, né, para milhões ou bilhões de pessoas que muitas vezes são esquecidas dos seus próprios governos, muitas vezes até das suas próprias famílias, meus amigos, mas que não são esquecidos por aqueles que estão em sintonia com o Evangelho. Tá bom? Então que Deus te abençoe, muita luz, muita paz, muita alegria. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Baixa o aplicativo, hein? IRM Oficial, de graça, baixa esse aplicativo para você nunca mais deixar de receber, gente, as pílulas do Evangelho. Ainda você aciona lá o aviso automático, pronto, a pílula foi postada automaticamente, você já fica sabendo e você já escuta ela na hora que você desejar, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, até breve, com muita luz e muito amor, até muito, meus amigos, lembre-se, vale sempre a pena viver, até muito breve.